E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais importantes e, olha, mais fascinantes da ciência: a entropia. Parece um nome complicado, né? Mas a verdade é que essa é a regra que basicamente dita a direção de tudo o que acontece no universo. Sério, desde a sua xícara de café até o destino das galáxias, a entropia tá lá, trabalhando. Então, bora desvendar esse mistério juntos. Ok, vamos começar com uma coisa do dia a dia. Todo mundo já deixou uma xícara de café quente na mesa e viu ela esfriar, certo? Agora, alguém aqui já viu o contrário acontecer? Uma xícara de café morno do nada começar a esquentar sozinha até ferver? Pois é, nunca. Essa observação, que parece boba, na verdade aponta para um dos maiores mistérios da física. Por que as coisas só acontecem numa direção? Os cientistas têm um nome para isso: a flecha do tempo. Então, para a gente entender o porquê dessa tal flecha do tempo, a gente precisa seguir algumas pistas. E a primeira, a mais importante de todas, vem de uma lei fundamental da física. É ela que vai ser o nosso guia nessa investigação. E essa é a famosa segunda lei da termodinâmica. De forma bem simples, ela confirma o que a gente já percebeu com o café. O universo tem um sentido único. As coisas acontecem, numa ordem, mas não acontecem na ordem inversa. É tipo um filme que só roda para frente. E quando a gente olha para o que podemos ver e sentir, a explicação parece simples. Tudo se resume ao fluxo de calor. O calor é energia, e essa energia sempre se move de um lugar mais quente para um lugar mais frio. O café quente tem muito mais energia térmica que o ar da sala, então a energia vaza do café para o ar, e não o contrário. Parece óbvio, né? Mas isso é só a pontinha do iceberg. Para conseguir medir essa direção do fluxo de energia, lá no século XIX, uns cientistas geniais como o físico alemão Rudolf Clausius tiveram uma ideia revolucionária. Eles criaram um conceito e deram a ele o nome de entropia. Era uma forma de finalmente colocar em números essa ideia de dispersão de energia. Pela visão clássica da termodinâmica, a entropia é basicamente isso: uma medida do grau de espalhamento da energia. Sabe, quando a energia que antes estava toda concentradinha num lugar se distribui de um jeito mais uniforme, a gente diz que a entropia do sistema aumentou. O universo, no fim das contas, parece que gosta de espalhar a energia. Vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina um cubo de gelo no meio de uma sala. A energia térmica está muito mais concentrada no ar do que no gelo, certo? O que acontece? O calor flui do ar para o gelo e o gelo derrete. A energia que estava no ar agora se espalhou para as moléculas de água. O resultado? Um sistema com energia mais dispersa, ou seja, com maior entropia. Beleza, até aqui tudo bem. A gente entendeu o que acontece. A energia se espalha, a entropia aumenta. Mas a pergunta de $1 milhão é: por quê? Por que o universo tem essa tendência, essa mania de se espalhar? A resposta para isso não está no que a gente consegue ver, mas sim no mundo invisível dos átomos. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais interessante. Um físico austríaco chamado Ludwig Boltzmann apareceu com uma ideia que mudou completamente o jogo. Ele pensou: e se a entropia não for uma força misteriosa, mas sim uma questão de pura e simples probabilidade? Para entender isso, pensa no quarto. De quantos jeitos diferentes ele pode estar perfeitamente arrumado? Talvez de um jeito só, né? Livros na prateleira, cama feita, tudo no lugar. Agora, de quantos jeitos ele pode estar bagunçado? Nossa, são milhões, bilhões de possibilidades. Um livro no chão, outro na cama, as combinações são quase infinitas. E aí que está o pulo do gato. A natureza não prefere a desordem. A questão é que existem muito mais maneiras de um sistema estar desordenado do que ordenado. É pura estatística. Se a gente deixar um sistema por conta própria, é natural que ele acabe indo para o estado que tem mais chances de acontecer. E esse estado é sempre o de maior bagunça. O Boltzmann conseguiu resumir essa ideia genial numa das equações mais importantes da física. É tão importante, mas tão importante que ela está gravada na lápide dele, lá em Viena. Essa fórmula conecta diretamente a entropia, que é o S, com a probabilidade. Vamos decifrar a equação, sem pânico. S é a entropia. O K é só um número fixo para ajustar as unidades, a constante de Boltzmann. Ln é o logaritmo natural, uma ferramenta matemática. Mas a grande estrela aqui é o W. O W é o número de microestados, ou seja, todas as maneiras diferentes que as partículas de um sistema podem se organizar para a gente ver o que a gente vê. Quanto maior o W, mais jeitos de estar bagunçado e maior a entropia. Simples assim. Tá, mas e aí?
como é que a visão do Boltzmann sobre probabilidade se conecta com a visão do Clausius sobre a energia se espalhando? Agora a gente vai juntar as peças desse quebra-cabeça. Olha só, esse quadro resume tudo direitinho. Clausius olhava para o mundo de longe, na escala macroscópica, e descrevia o que acontecia. A energia se espalha. Já o Boltzmann deu um zoom, foi lá no nível dos átomos, na escala microscópica, e usou a probabilidade para explicar por que isso acontece. No fundo, são duas maneiras de descrever o mesmo fenômeno, só que de perspectivas diferentes. E com isso, o mistério do café está finalmente resolvido. O calor flui do café para o ar não por causa de uma regra mágica, mas porque existem infinitamente mais maneiras da energia se distribuir entre as partículas do café e do ar do que ficar concentrada só no café. O sistema simplesmente caminha para o seu estado mais provável. É pura estatística em ação. Agora, vamos levar essa ideia até o limite. Se a entropia comanda o destino de uma simples xícara de café, ela também deve comandar o destino do universo inteiro, não é mesmo? Essa afirmação aqui é uma das coisas mais profundas de toda a ciência. Em um sistema fechado, isolado, como o nosso universo, a entropia total sempre aumenta. Ou, na melhor das hipóteses, fica como está. A flecha do tempo aponta, sem desvio, para uma única direção. A de mais entropia, mais dispersão. E essa marcha, essa caminhada implacável em direção a uma entropia cada vez maior, é a consequência final da segunda lei da termodinâmica. É a lei que, no fundo, move toda a mudança e evolução que a gente vê no cosmos. E isso nos deixa com uma última pergunta. Uma que, olha, dá o que pensar. Se o universo está sempre se movendo em direção ao seu estado mais provável, de maior entropia, o que vai acontecer quando ele finalmente chegar lá? Um estado onde a energia está totalmente espalhada, sem calor para fluir, sem mudança, sem nada. Seria esse o fim de tudo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nessa jornada.